uma saída também que eu vejo para esse dilema também é você ter algum player que faça com que o valor de mercado, não, o market cap do Bitcoin, ele suba, sei lá, 10 vezes, né? Óbvio que não é fácil, ninguém aqui a gente só está teorizando, mas você imagina mais ou menos o Bitcoin com o market cap do ouro, ele já não vai ter essa volatilidade que ele tem agora, né? A gente imagina que ele pode ter um upside. Sim, o upside é limitado, mas ele com um market cap maior, quando você entra com com players na ordem de trilhões, essa volatilidade ela tende a diminuir. Então também seria uma outra solução para o que a gente tá discutindo aqui também. Quando seria isso, Manhattan? Qual é a tua Ah, previsão? putz, é difícil cravar, né? Mas eu acredito que a gente está falando coisa de 1, 2 ciclos. A gente está vendo se seguir mais ou menos olhando o histórico de, de valorização do Bitcoin. A gente está olhando em 1, 2 ciclos, a gente está batendo aí a casa dos 10 trilhões de valor de market cap, né? Talvez no próximo halving já seria uma. Isso aí já seria uma possibilidade, já. Mas assim, seria um bem Pelo menos otimista. dá uma lambida, ó. Pelo menos chegar ali, bater e voltar, né? Eu acho que esse seria também um caminho. Até dentro da nossa bolha, esses dias eu fiz até uma enquete no Twitter só por teste, né? Para ver quanto que o pessoal tinha alocado do patrimônio deles em Bitcoin. E a maior parte das pessoas ainda é menos de 20%. Não vendi essa informação para a Receita Federal, tá? Não sei quem votou no quê. Então acredito que o pessoal Não votou precisa, tá público. corretamente. Mas a Tem questão é, essa, né, também, é verdade. mesmo na nossa bolha, ainda são poucas as pessoas que realmente olham para o Bitcoin e falam, isso aqui é o melhor ativo que eu posso comprar. E o que a gente tenta passar de recado ali no Intancáveis é justamente que não chegue nesse ponto de virar uma Argentina aqui, a pessoa perder todo o patrimônio que ela levou anos para acumular, ela acabe tendo que recorrer a stablecoins porque sim, porque ela precisa comprar comida para o filho dela. Eu prefiro que ninguém compre nunca uma stablecoin, que o pessoal já comece agora a migrar para Bitcoin, que venda o que tem aqui, venda imóvel, venda o que tiver, ação, fundo imobiliário, tesouro direto, se antecipe, né? Seja o que está correndo na frente, seja o que está com medo primeiro, para depois não ser pego de calça curta ali, né? Dizer, nossa, poxa vida, tá acontecendo igualzinho aconteceu na Argentina, mas quem poderia imaginar? Isso vai acontecer com muita gente, a gente sabe disso. A gente está tentando pelo menos já trazer o recado antes, né? É, enfim. Neste momento é bom ter BTC mesmo, eu acho. Acho que é melhor. Convém mais o Bitcoin do que uma stablecoin. Eu seria mais prudente, mesmo para o cara pequeno, até para quem quer sobreviver. Eu tô achando que, Eu enfim. tenho exemplos É, na minha o, família. Quando estourou a Covid, eu comecei a encher o saco de todo mundo para bitcoinizar boa parte do patrimônio, ou todo o patrimônio. E aí, parentes próximos, eu tenho dois exemplos. Não vou falar aqui quem é quem, mas uma pessoa vendeu o imóvel, que era 99% do patrimônio dela, e comprou o Bitcoin. Isso meados de 2020. E a outra pessoa pegou não um imóvel, mas todo o dinheiro líquido que ela tinha e colocou em Bitcoin. O Bull Run de 2020-21 fez elas enriquecerem tremendamente, e aí tinha dinheiro para comprar 3 imóveis, e elas estavam muito felizes, mas aí veio o bear market e dilacerou todo mundo. Hoje em dia ela compra 0,4 imóveis e o imóvel ainda subiu, sem contar esse fator. Então, assim, quem não entende fica preocupado. Graças a Deus, essa pessoa que vendeu o imóvel, ela não tá preocupada, não tá mexendo no stack, tá lá parado, ela tem a renda dela, ela não tá fazendo DCA, tá 0 a 0 mês a mês. Mas a outra teve problemas e teve que começar a vender e vender no bear market. E assim, ela não, ela tá extremamente assustada e não vai, em hipótese alguma, vender o imóvel dela para comprar mais Bitcoin. E agora a gente está indo no caminho de Venezuela, de Argentina, ela está assustada com isso, ela sabe que está ancorada no Brasil e quer ficar mais líquida para poder sair, está considerando vender o imóvel, mas aí como é que convence ela a comprar Bitcoin depois de tudo que isso aconteceu, entendeu? Não, essa Então, já esse é um é. exemplo Essa... até de pessoas que Você são pode falar, classe já média, aconteceu. que são classe média. Imagina o É. seu José, que ganha 500 pau por mês, ele tá A fudido, ele real não tem como. A real é que o Quem melhor tá é que fudido, tá fudido mesmo. tem aquela história do. Como é que chama? É,
se você tá numa posição, né, de você comprar depois mais baixo para diminuir o seu preço de entrada, né? Tem isso também. Enfim, É. tem gente que outra, pensa assim, né, um pouco Pois mais. já caiu. Se eu outra tô coisa segurando também. ainda é porque eu acredito que vai recuperar, né? Senão não tá, senão ela já teria vendido, mesmo na perda. Então, enfim, mas cada um tem que tomar suas decisões aí. Pensem aí, né? Não, é verdade, não é o dinheiro do leite. É o dinheiro da cachaça, É, especialmente, né? Tenta não, exato. Se você precisa desse imóvel, do dinheiro desse imóvel urgente, vai precisar nos próximos meses, não, não é realmente melhor. Apesar de eu achar que seria uma boa, né? Mesmo assim, mas é melhor não arriscar, né? Não arrisco do leite. Não, concordo. Tem que mudar para um kitnet, comer miojo enquanto o bear market durar e sobreviver, mas não mexendo no seu stack e acumulando mais. Mas infelizmente tem muita gente que não consegue. Não, é óbvio, não. Exato, cada um tem o seu preço do seu leite aí, né? Tem gente que consegue viver com miojo, tem gente que precisa do bife todo dia, não tem. Não importa. O resto é resto, né? O mais importante é a saúde. Viu, falando em bear market, acho que tirando o Rasher, aqui para todos nós é o nosso segundo bear market que a gente pega, né? E é engraçado como que o padrão é o mesmo, assim, essa queda, depois essa subida repentina, é bem parecido com 2018, 2019. É sempre igual, isso é muito engraçado. Até mesmo essa questão. Tem pessoas que eu indiquei Bitcoin lá para meados de 2018, 2019. Aí, obviamente que a pessoa não deu atenção, deu risada e não comprou. Aí a pessoa viu o Bitcoin disparar para 350 mil e tal, também ficou olhando. E agora o Bitcoin caiu e a mesma pessoa está falando que o Bitcoin morreu. Então, assim, não muda, né? Se sobe Igual muito, a nosso. pessoa fala, nossa, subiu demais. Aí na hora que cai, eu falei que era uma porcaria esse negócio. E continua, né? A cada 4 anos. E como acho que o brasileiro tem uma preferência temporal muito horrível para tudo, assim, as pessoas não conseguem enxergar essas tendências de 4 em 4 anos, o significado do halving, né? Olhar de forma exponencial, não apenas olhar o preço atual e fazer essa reflexão, né? Tipo, olha, beleza, o Bitcoin caiu bastante, mas a gente ainda está a patamares de 20 mil dólares. No último bear market a gente bateu 3. O que significa que vai acontecer no próximo halving? Ninguém pensa isso, porque para isso a pessoa tem que estudar muito tempo, e essa barreira, né, de você gastar várias horas estudando Bitcoin ainda é algo que, porra, pouquíssimas pessoas conseguem tancar, né? Você pegar, deixa eu ouvir bastante podcast, deixa eu ler vários livros, deixa eu ver vários vídeos. Isso quase ninguém faz. Então, esses ciclos vão se repetir, né? E depois, no próximo, vai também ter a outra moda, que não sei se vai ser um ICO, ou se vai ser uma NFT, ou alguma coisa renovada, alguma ideia maluca, que vai puxar outras Esse stablecoin altcoins. Nataro. Quem sabe, né? uma coisa que é interessante é que assim, até esse último bear market, você sempre tinha que a mínima de um ciclo, a máxima de um ciclo, a mínima do ciclo atual era maior do que a máxima do ciclo anterior, né? Isso foi quebrado quando a gente perdeu os 20 mil agora recentemente, né? Quando bateu, foi até 15.900 e tudo, mas era um padrão que se seguia, né? Dos ciclos anteriores. E agora, apesar de a gente ter perdido isso, você olha a mínima 15.900 com a mínima do ciclo anterior que foi 3 e tantos mil dólares. Então você fala assim, pô, mesmo que o cara tenha comprado na máxima do ciclo anterior, né? Comprou lá, sei lá, a 15 mil, ele no mínimo empatou nos 15 mil atuais. Então, pelo menos essa dinâmica ainda continua, né? De certa forma. Precisa comer Para de ver as coisas muito bloco racionalmente, assim. e comer muito bloco e ter estrada para entender essas coisas, né? Que uma coisa também acho que é olhar ler num artigo e outra coisa é sentir na pele, Sentir. né? Mas isso é uma coisa que quando eu me tornei maximalista, né? É impressionante como isso atua comigo, porque eu saí, né? O meu stack foi lá de 60 mil e tantos mil, 69 mil dólares, caiu para 16 mil e
tudo bem que uma parte fala, pô, tá bom, tá caindo, mas ao mesmo tempo outra parte minha ficava eufórica, porque eu tô num período de acumulação ainda, eu não acho que eu tô, sabe? Então, quanto mais assim, você tem um stack mais barato, uma parte minha ficava feliz. Isso é uma opinião meio controversa, porque quando eu falava isso É, no grupo, o pessoal fala, Tantas pessoas não, falam isso. ó, dá pra dobrar a posição, maluco. triplicar a posição, sei lá, o que você já achava muito numa hora, já tava que tava bom, agora virou 4 vezes aquilo que você consegue, enfim, né? Não importa. Tipo, é óbvio que É, é ótimo. Por isso que, enfim. É, Mas é um processo, é real, não é de primeira. Acho que o primeiro ciclo é sempre traumatizante, até que você mais entende um pouco, dolorido. é dolorido, não é traumatizante, dolorido, mas depois você começa. aprendizado pelo fogo, né? O É, que eu tento falar para as pessoas é o período mínimo para você ficar no Bitcoin é pelo menos 2 halvings. 2 halvings é pouco tempo, se for parar para E depois pensar. faz o quê? Não, nesse período, mínimo. se você atravessou ele sem fazer merda, sem vender no meio do caminho e Você tal, não muito vai vender, provavelmente você já vai ter. você vai Você não vai continuar. nem precisar vender mais, você vai estar feito na vida. Só que as pessoas olham para isso e ficam assustadas porque tem essas quedas, mas ao mesmo tempo elas acham que é normal você comprar, por exemplo, um tesouro direto de 20 anos, tá lá, é um IPCA mais alguma coisa, sendo que olha para o Brasil, né? Como que você consegue ter confiança que a moeda vai se manter em 20 anos? É aquela Sabe? história Pelo amor de Deus. de dinheiro na mão é vendaval, né? De que o Bitcoin é tão líquido que você tem ele lá, tipo, você dá desespero, você vende. Então, é muita uma coisa que eu falo muito, até a importância do cold storage é para proteger de você mesmo. E nesses momentos também, nesses momentos que você, tipo, de incerteza e tal, de você não ter acesso realmente, ou que seja difícil você ter acesso às suas chaves, ou chave ou chaves, para realmente você não cair nessa tentação com esse seu stack que você sabe, você planejou na sua cabeça que nem o seu tesouro direto de 20 anos, de 8 anos, sei lá, né, de 2 halvings. Então você, assim, isso vai te ajudar nos momentos de fraqueza, como você a fraqueza vai ser maior ainda de você, a preguiça, né, vai ser maior ainda de você ir atrás das chaves para destravar esses fundos aí para gastar. Então Transforma um meio de alta velocidade num de extremamente baixa velocidade. pô, tesouro você tem multa, você perde parte, né, do rendimento, que já foi baixo. Então você fica com um monte de, né, travas para você vai ter que ligar pro gerente, a gente fala, tem certeza, né, ou sei lá, o seu corretor lá, né, enfim. Tem várias travinhas aí que mantém essas pessoas nesse trap aí, nessa armadilha. Mas o Mas isso que. principal ainda é a pessoa ter que gastar tempo para estudar, porque não importa, ela pode até fazer um multisig, mas se ela não dedicou várias horas ali da vida dela para estudar o Bitcoin, na hora que ela vê o negócio caindo 40, 50%, ela já vai entrar em pânico e vai correr para vender. Pô, Dom, você falou uma coisa interessante que de repente podia ser aqui a gente podia dar uma falando desse assunto, né? Que é justamente quando a pessoa vira a chave, que ela se torna maximalista e ela consegue desconectar um pouco desse pensamento Fiat. Ah, que eu quero comprar o Bitcoin porque ele vai valorizar e quando o valor dobrar eu vendo, entendeu? Isso é um pensamento que, assim, é bem Fiat, né? A pessoa, muitos aí que estão começando no Bitcoin, eles olham o Bitcoin como se fosse um ativo a mais na carteira, entendeu? Não diversificar, então o cara lá tem lá o ação, ouro, commodity, e tem um Bitcoin aqui também. Então, eu acho que essa viradinha de chave, quando você falou, né, através de estudo, através de horas de, né, assistir muito Bitcoinheiro, entendeu, e tal, e a pessoa começa realmente a ter essa noção, fala assim, não, peraí, isso aqui não é um ativo como qualquer outro, né, porque agora ele dobrou, eu vou sair me desfazendo disso aqui. Isso aqui é um único ativo que eu consigo, de fato, ter a custódia dele, entendeu? Então, por exemplo, né? E todos os atributos, Perfeito, Bitcoin é Manhattan. melhor. E Bitcoin não se vende, Bitcoin se gasta. Exato. Eu também acho. This is the way.